dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e dessa vez eu vou falar um pouco sobre a mitologia nórdica. Hoje eu vou falar um pouco sobre a criação do cosmos da mitologia nórdica. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, então eu vou ter que partir em duas partes, né? Ou, na verdade, fazer só uma parte agora e a outra parte depois, mas, enfim, vamos lá. Mitologia nórdica é uma coisa que a maior parte das pessoas já ouviu falar, já assistiu alguma coisa, ou, enfim, acaba aprendendo meio que por osmose, né? A gente tem alguns heróis que são baseados na mitologia nórdica, né? A gente tem, por exemplo, e dos filmes dele a gente pode citar alguns personagens que estão representados de forma diferente do que os nórdicos acreditavam, mas que estão lá. Por exemplo, Loki, Hel, Fenrir tá em Thor, não, meio que, enfim, representado de uma forma meio superficial não, mas pequena para o que deveria ser, na verdade. Então, na mitologia nórdica, diz que no princípio de tudo, a gente tinha dois lugares, vamos colocar como lugares, que vêm, na verdade são os mundos, né? Na mitologia nórdica tem alguns mundos, a divisão dos mundos, que são reinos também, pode ser chamado de mundos ou reinos, enfim. E a gente era Muspelheim e Niflheim. Muspelheim era o reino das chamas. Tinha lavas correndo por todo lugar, faíscas voavam e tal. Isso num grande vazio, tá? Num grande vazio. E Niflheim era um lugar altamente congelado, tinha neblina o tempo inteiro, era extremamente gelado, frio. E eles eram opostos, né? Um ao outro. E eles caíam não, né? Entre eles tinha um vazio chamado Ginnungagap. Ginnungagap era um abismo que é estranho, mas vamos tentar desconstruir a ideia. Não tinha nada, mas as faíscas e a lava escorria para lá e como é que diz? E o gelo escorria, inclusive Ginnungagap significa a garganta do abismo, né? Escorria para lá. E o encontro dessa lava com esse gelo, assim, não tinha nada. Não tinha onde eles ficarem, mas eles de alguma forma se encontraram e deram origem a dois seres. Um deles era um gigante. Diz na mitologia nórdica que era o maior gigante que a Terra já viu ou irá ver. É inconcebível pensar no tamanho dele. Ele se autodenominava de Ymir. E junto com Ymir nasceu uma vaca. Sim, é uma vaca. Uma vaca primordial gigantesca, chamada Odumbla. Odumbla tinha tanto leite que o leite escorria das tetas dela em rios. E era dessa forma que Ymir se alimentava. Ele se alimentava dali e como é que diz? E mantinha a vida. E Odumbla alimentava do quê? Ela vivia lambendo gelo. Ela se alimentava simplesmente lambendo gelo que caía de Niflheim. A gente pode dizer que o gelo tinha algumas propriedades que não tinham a vida dela, né? A gente tem que acreditar nisso, já estamos nessa loucura. Ymir, uma vez dormindo, ele deu luz a 3 filhos. 2 gigantes, um macho e uma fêmea, ou um homem e uma mulher, nasceram da sua axila esquerda enquanto ele dormia. E um gigante de 6 cabeças nasceu de uma autofecundação que ele fez entre suas pernas, né? Entre as suas pernas. Porque dizia que Ymir não era nem homem nem mulher, os dois ao mesmo tempo. Né? Então, basicamente, ele se autofecundou e deu origem a esse gigante de 6 cabeças. Esses 3 seres, filhos de Ymir, são os seres que vão ser responsáveis por criar a raça dos gigantes. E Odumbla, lambendo gelo, um dia ela, lambendo gelo, ela expôs um pedaço de um rosto de alguém, de lá do gelo, né? Diferente dela e de Ymir, este terceiro ser, criado a partir do encontro de Niflheim com Muspelheim, ele não foi espontâneo, né? Ela teve que auxiliar. Então,
ela lambendo, disse que em cerca de 3 dias ela expôs todo o corpo e desse gelo nasceu um deus chamado Buri. Buri, ele já nasceu adulto, então, assim como Ymir, né? E ele casou com uma das filhas do gigante. Aí vem várias coisas. Tem lugares que contam sobre ser uma filha como se fosse uma neta de Ymir, do casal que saiu da axila dele. Tem gente que diz que foi de outros, como é que diz, já netos, enfim. É uma confusão nessa parte e não se chega a um consenso. Lembrando que, como mitologia, e muitas delas eram contadas só boca a boca, não tinha registros históricos, depois de fazer o levantamento histórico e tal, de como acreditavam, acontecia de que algumas coisas são variáveis. Então eu estou me baseando basicamente nesses livros aqui e no livro de Neil Gaiman de mitologia nórdica. Mas tem outras coisas que eu li na internet também. Enfim, voltando. Buri casou com um gigante e deu a origem a um filho, né? Deu a origem a um filho chamado Bor. Bor casou com outra gigante e teve com o que se chama Bestla, e Bestla deu luz a 3 filhos: Vil, Ve e Odin. Já estamos chegando em nomes já mais comuns, né? Odin já veio pra aí. E que são coisa que eu acho estranha, porque Odin, ele, enfim, é o pai dos deuses, e Vil e Ve meio que ficam ignorados por muitos contos. Mas os 3 um dia se reuniram e disseram: então, a gente tá no meio do nada, a gente tem que criar as coisas. Vamos criar o mundo. Vamos criar o mundo. E como é que a gente vai criar o mundo? A gente faz, certo, tudo bem. A gente mata ali vovô, biso, sei lá, tataravô, Ymir. Porque era grande o suficiente para eles poderem fazer isso. Então, o que foi que eles fizeram? Os gigantes e os deuses que descendem, os gigantes descendem de Ymir, diretamente de Ymir e seus filhos, né, casam entre si, enquanto os deuses eles descendiam de Buri, né? Que nesse caso, atualmente, a gente basicamente só tinha Odin, Vil e Ve, né? Enfim, depois a gente vai ver que tinha mais deuses, mas na verdade nessa parte do conto só fala sobre esses 3. E aí os deuses e gigantes viviam brigando. E aí, barraco! Aí quebra! E Vil, Ve e Odin decidiram dar fim a essa batalha, derrotando Ymir. Assim eles pensaram, né? E construir o mundo. E o que foi que eles fizeram? Eles foram batalhar contra Ymir e mataram Ymir. Eu já li histórias que dizia que era quando Ymir dormia. Eu já vi histórias que era Ymir só foi batendo mesmo e eles fizeram como é que diz? Uma estratégia para derrotar. Mas enfim, de toda forma, eles mataram Ymir. E usaram o corpo de Ymir para construir o mundo, que nesse caso era Midgard. Eles fizeram Midgard para as criaturas habitarem. Nesse caso, eles, quando mataram Ymir, o sangue dele jorrou tanto que afogou boa parte dos gigantes. Diz que apenas um dos casais conseguiu subir num tronco e boiar até Jotunheim. Aí 2 perguntas. Não havia nada, de onde veio esse tronco? A outra coisa, Jotunheim até agora não foi dita em canto nenhum. A gente só tinha Niflheim, Muspelheim e Ginnungagap. E Ginnungagap é um nada. Então assim, Jotunheim é onde? Enfim, esses 2 gigantes dizem que foi o que sobrou dos gigantes e que foi a partir deles que a raça gigante se proliferou. Eles seriam Adão e Eva dos gigantes, né? E fica em Jotunheim, que é o reino dos gigantes. E aí, para onde foi Odunblá? Também lenda nenhuma conta. Talvez ela tenha morrido com a inundação do sangue de Ymir, enfim. E aí eles pegam e usam as partes de Ymir para construir. Do sangue e do suor e das lágrimas, eles fazem as águas de rios, mares, lagos e lagoas, né? Então eles constroem as águas a partir dos fluidos, posso dizer assim, de Ymir. Os ossos eles trituram e fazem a areia, eles também usam os ossos para fazer montanhas, pedras, entre outras coisas, né? Então vai construindo montanhas, vai construindo meio monte de coisa. Dos cílios e dos cabelos, eles fazem as vegetações. Olha aí, que menino, é fantástico eles. Do crânio de Ymir, eles fazem a abóbada celeste.
Aí você fica, né? A Midgar era praticamente um prato. Na verdade, todos os mundos que eles habitavam era praticamente um prato. E no caso de Midgar, era terra e era envolto em mar, né? E ali eles fizeram aquilo tudo. E a partir daquilo eles fizeram, bem, a gente vai ter que construir, criar coisas para que isso funcione, né? Eles decidiram criar, eles ficaram pensando como é que criariam, e aí viram dois troncos boiando, um freixo e um homo. E eles decidiram fazer, a partir deles, seres que iam habitar a Terra. Pegaram um dos troncos e esculpiram. Na verdade, para resumir, eles fizeram o homem e a mulher. O homem a partir do freixo e a mulher a partir do homo. Em alguns lugares falam que Vil deu a vida e a vontade, Ve esculpiu, e Odin, como é que diz? Deu a sexualidade, eu acho que foi isso, a sexualidade deles. Mas cada um deles dá uma coisa diferente. E normalmente é basicamente isso que é reportado. Eles chamaram o homem, o primeiro homem, que foi feito a partir do freixo, de Ask, que significa freixo em nórdico, e a mulher chamaram de Embla, que significa homo em nórdico. E assim eles já pensaram em seres para habitar e seres que vão se reproduzir assim, né? Que vão se reproduzir sem precisar que eles fiquem fazendo vários. Então eu acho que o vídeo já tá ficando grande. Ainda tem mais uns detalhes para contar, mas eu acho que não vai caber agora. E eu posso falar em outro vídeo, porque eu já posso emendar com mais algumas outras explicações. E aí eu faço a parte 2, como eu falei no começo, né? Então compartilhem, comentem, deixem um like, ativem o sininho também, tá? Se inscrevem, ativem o sininho. E é isso, valeu!